E, senhores, eu estou reiniciando a gravação da sessão do 16 de setembro de 2020, que a gente estava já discutindo o processo que é o item 120 da pauta, né, da relatoria do Dr. Gerson Teodorovics. Houve uma queda do sinal, está entendendo? Foi na minha internet. E a última vez que teve um sinal gravado, o doutor Efigênio estava expondo o seu ponto de vista. Eu queria, por favor, para constar na gravação, Efigênio, o senhor estava questionando, porque esse assunto já tinha sido dito, qual era a linha que o colegiado ia adotar nessa situação, já que a ação judicial não está em suspensa de exigibilidade. Eu queria que o senhor concluísse, eu não sei quais foram os outros conselheiros que falaram na ordem, tá certo? Aí eu pediria que os senhores recapitulassem como estavam na ordem para constar na gravação, e aí nós estamos continuando, tá ok? Ok, presidente, estou fazendo um breve resumo. O que eu questionei foi o seguinte, que num caso desse, por exemplo, digamos que o contribuinte tinha 10 execuções fiscais, e ele embarga 10 ele vai apresentar 10 embargos, anulatória de débito, e isso pode levar anos, né? E elas não têm efeito suspensivo. Eu vou e questiono. A gente vai ficar aguardando o resultado dessas ações? Se, a hipótese que eu citei, o meu posicionamento, se nós estivermos diante de uma ação, um mandado de segurança, uma liminar com efeito suspensivo, não tenho a mínima dúvida. Agora, uma ação que não tem efeito suspensivo, e por que eu citei isso? Porque é semelhante, o pano de fundo é o mesmo daquele processo que nós julgamos daquela ação rescisória. Aí eu queria ver o posicionamento do colegiado nessa linha. Com essas minhas considerações. O próximo que falou que foi a doutora Gisele, então, né? Não, sou eu. Foi o doutor Nilson, por favor. Eu queria fazer uma colocação, eu entendo que é muito relevante, né, o questionamento trazido pelo doutor Efigênio, mas eu queria fazer uma colocação que eu acho que é anterior, que é específica a esse processo, a esse caso específico. O processo judicial, assim, apontado pelo recorrente, é um processo trabalhista. Eu estou olhando aqui no conteúdo do processo para entender que ele diz respeito a uma exigência de natureza trabalhista. Certo? Então, o Ministério do Trabalho, quando lança auto de infração, lança auto de infração por infrações trabalhistas. Né? Previdenciária já é a Receita, antigamente era por lá, ou pelo INSS, mas agora é a Receita. O Ministério do Trabalho é só trabalhista, é FGTS e infrações trabalhistas. FGTS e infrações trabalhistas não são débitos de natureza fazendária, certo? E os débitos que levaram à exclusão do contribuinte simples têm natureza fazendária. Né? O contribuinte não traz a sua petição inicial, onde ele aponta quais são esses débitos que ele está pedindo para excluir do CADIM. Né? Que o Ministério, apesar de não ser débito trabalhista, é escrito em dívida ativa. Né? É escrito em cadastro de inadimplentes, é escrito em dívida ativa, mesmo não sendo fazendário. Mas os débitos que devem ser a exclusão são fazendários. Eu estou entendendo que esses débitos que foram apontados aqui no ato de declaratório de exclusão, que é o objeto desse processo, não são os mesmos que foram suspensos lá pela decisão da Justiça do Trabalho. Certo? Inclusive, olhando assim, qual é o conteúdo da sentença? Né? Tem até sentença, pode dizer, não, tem efeito suspensivo em relação ao débito? Tem, porque tem uma sentença dizendo assim, olha, volte o processo administrativo e não cobrem. Se volta o processo administrativo, suspende tudo, né? Ainda está em discussão administrativa. Então, tem até efeito suspensivo, eu entendo que sim, nesse caso específico. Mas, o que é que foi suspenso? Que débito é que foi suspenso? Eu estou entendendo que não são esses débitos que devem ser a exclusão do contribuinte no simples. Porque são débitos de natureza trabalhista. E os débitos que devem ser são débitos de natureza fazendária. Certo? Então, eu estou entendendo que não são os mesmos débitos. Perfeito, ficou bem claro. Doutora Gisele? Eu fiquei com essa dúvida, Nilson, porque, assim, no fundo, né, da forma como o Jefferson colocou, parecia que eram exclusivamente de natureza trabalhista
que estavam figurando como óbice. E aí, não me está muito claro, talvez até peça vistas, porque, assim, eu realmente não estou me sentindo, assim, tão segura, nem agora olhando, né, porque agora eu abri todo o processo e estou folheando. Por outro lado, Efigênia, eu acho que cada caso vai ser um caso, a gente vai ter que analisar, né, eu acho que o Neudson colocou, eu acho que não vai ter uma posição absoluta do colegiado com relação a essa questão de sobrestamento e coisas nesse sentido, né, uma rescisória eu acho que é algo muito delicado, então isso também me puxa, como me puxou numa coerência, acho que do caso de ontem também, que eu trabalhei com essa questão do trânsito, então, assim, isso para mim é muito caro, para além da questão do efeito suspensivo. Então, a gente tem que entender realmente o contexto fático e de que tipo de ação a gente está falando. Claro que a gente não pode sobrestar para gerar um super atravanco no judiciário, como exemplo que você deu, mas eu acho que ainda assim não é o nosso caso concreto, pelo que eu estou entendendo, né? Você deu uma hipótese. Então, aí, eu acho que diante de uma hipótese como a que você colocou, talvez o colegiado, né, revisite para fins específicos. Então, isso eu estou colocando, tá, Efigênio, mais para ficar claro para você. A gente vai ter que ser realmente uma análise caso a caso, até pelo próprio regimento do CARF, o sobrestamento é um ponto delicado. Então, gente, eu não estou achando esse processo tão simples assim, para a gente simplesmente considerar o sobrestamento logo de cara. Precisaria entender melhor o que está obstando, né? Se são buzilhões de execuções, né, Efigênio, aí a gente pode voltar até na sua colocação, mas também não está me parecendo que é o seu exemplo prático. E, então, Jefferson, você consegue esclarecer, ou você consegue esclarecer para deixar um pouco mais clara essa questão trazida pelo Neudson e que também está me gerando dúvida quando eu folhei o processo? Doutora Gisela, você falou que ia pedir vistas ou não? Não vai pedir vistas, é isso? Eu até posso, eu quero ouvir o relator, né, que é quem analisou mais detidamente o processo e pode me trazer eventual esclarecimento. Eu não consegui identificar se a dúvida esclarecer a dúvida do Neudson XL. André, pediu a palavra também, pode falar, André. É só para esclarecer que realmente, de fato, pode acontecer de ter débitos inscritos em dívida ativa que a competência seja da Justiça do Trabalho para... Só que no caso em questão, realmente eu concordo que não tem como a gente conferir pela sentença se os débitos que estão no ADE são os que realmente foram anulados. Então, fica um pouco prejudicada essa análise. A sentença ela não fala especificamente quais são os números de inscrição em dívida ativa. Ele deveria falar, né? Porque esse é o ponto. Ele teria que trazer todo o rol de débitos. Exatamente. E aí poderia, inclusive, ensejar a nulidade. E se não for, a própria DRJ foi na mesma linha, porque eu estou conferindo o ato declaratório aqui, e os débitos que ela cita, a DRJ, são os mesmos que estão no ADE. Então, quais são? E eles são o quê? Eles são o quê? Ele só fala débito inscrito na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas não relaciona os débitos. Mas não relaciona, esse é o ponto, né? Exatamente, ele só cita o valor consolidado. Então o André tem razão. Exatamente. Mas é possível que o contribuinte tenha razão. Para isso estar sendo alegado, de alguma maneira pode existir essa conexão, realmente. Pode. E mas aí foi na mesma linha. É nulidade do ADE, né? Porque, veja, ele teria que ter trazido o rol de débitos, é um dos requisitos, ele teria que... Não, na ADE ele cita o link, é que esse é daquele que cita o link para ele consultar a internet. Não, nesse caso tem um anexo embaixo. Não, o ADE tem. Tem. O ADE tem. Mas ele tem correlação dos débitos? Sim. No ADE tem. Eu estou com a ADE aberta aqui. E qual a origem do débito? Página 27. 27. Deixa eu ver aqui. Ele traz o débito consolidado, Nilson. Página 27. Está Débitos consolidado. inscritos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aí ele diz o número do débito, número da inscrição, valor consolidado do débito, número da inscrição, valor consolidado. Bom, o valor é consolidado. E se tem uma inscrição, o valor é consolidado porque tem juros, multas aqui. Mas tem o número das inscrições, é uma inscrição para cada débito. Perfeito.
Sim, esse valor, esses dados aqui que foram utilizados pela DJ também. Mesma coisa. É do ADE. E sim, É isso que impediu, aliás, que causou a exclusão. São esses débitos. E são débitos fazendários. Né, o que está me parecendo, sim. Não tem a menor chance de serem os débitos influenciados por aquele processo trabalhista. Porque o processo trabalhista está bem claro, é para anular um procedimento administrativo no âmbito do Ministério do Trabalho. Certo? Esses débitos fazendários são no âmbito do quê? Da Receita Federal. São fazendários, é do Ministério da Fazenda, da Economia. Mas a multa no âmbito do processo trabalhista, ela é inscrita em dívida ativa. Ela é inscrita em dívida ativa, mas não tem natureza fazendária. Existe uma procuradoria, no caso? A procuradoria da Fazenda, certo? Ela não trata só de débito fazendário. Ela trata de débitos da União. O CADIM são débitos contra a União. Tribunal Eleitoral, as multas eleitorais, a PFN, que executa, escreve e executa. Do Ministério do Trabalho, que é a FGTS, as multas trabalhistas, né? As multas ambientais, tudo é executado por quem? Pela Fazenda Nacional. Mas são naturezas completamente diferentes. Do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, ou seja, débitos fazendários, são uma categoria daqueles executados na PFN. Entendi. E o Simples Nacional são só débitos fazendários, não é a totalidade de débitos fazendários. Não existe nenhum nível assim, de débitos inscritos em dívida ativa, genericamente. Não é assim que ele fala, não? Na legislação do Simples? Não, acho que são eu acho que falam inscritos, eu acho que são fazendários. De qualquer forma, os débitos apontados são fazendários, porque estão aqui, débitos inscritos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Aí tem subtítulo, débitos fazendários. Então, esses são fazendários. Eu estou vendo a mesma parte. Então, eles comunicam com os trabalhistas. E o processo não está tratando de débito fazendário, está tratando do processo administrativo no âmbito do Ministério do Trabalho. Provavelmente, ou é lançamento de FGTS, ou é infração trabalhista. Certo? Porque é o que o Ministério do Trabalho conduz, né, em relação ao cidadão. Então, eu entendo que não tem relação aqui entre os processos. Aí, na sentença, tem até um acórdão, né, no Tribunal Regional do Trabalho, mantendo a sentença, ele diz assim, os débitos apontados na inicial. E o contribuinte não traz a sua inicial, né? Ele traz a sentença e, quer dizer, a gente não consegue conhecer nem a matéria. Aí, mas, assim, pela circunstância, eu estou entendendo que não estamos falando dos mesmos débitos. Agora que eu tive um problema na internet, agora que eu estou conseguindo, estou tentando entrar no processo. Doutor Jefferson, uma pergunta. O que tudo leva aqui, que tem duas questões aqui que são bem fortes. Em primeiro lugar, que essa ação judicial não envolve os débitos que justificaram a exclusão do Simples Nacional. E segundo, vamos supor mesmo que tivesse alguma relação, não há suspensão da exigibilidade, está entendendo? O senhor se proporia a mudar seu voto e negar provimento ao recurso voluntário? Não, suspensão da exigibilidade Não, há suspensão da exigibilidade, eu não sei. Pelo que eu entendi. A decisão judicial determina a anulação do ato administrativo que impediu a defesa administrativa. Ou seja, voltou o processo para discussão administrativa da exigência lá do Ministério do Trabalho. Então, se o processo administrativo ainda está em curso, está suspenso. Entende? Não entendo, deixa eu entender aqui, realmente agora quem está confuso sou eu, tá certo? Ele foi excluído do Simples Nacional porque tem débitos. Eu estava tentando olhar o processo, agora que eu estou conseguindo entrar no processo, tipo, para você na internet. Tudo bem, essa ação judicial dele é na área trabalhista, mas tem algum dado dessa ação judicial com reflexo nesse nosso processo administrativo? Essa é a questão. Pois é, isso é a questão. Mas o que eu falei da suspensão da exigibilidade é que essa ação judicial está suspendendo a exigibilidade do crédito tributário que justificou a exclusão do Simples. É isso que eu estou dizendo. Então, até pelo que consta, e até mais acompanhado pelo relato dos senhores,
esse crédito tributário está apto de ser exigido. Ok? Salvo... Se ele não for o objeto da decisão judicial, está apto a ser exigido. Mas se ele for o objeto da decisão judicial, não está apto a ser exigido, porque a decisão judicial determinou a exclusão do CADIM, anulação dos atos administrativos e retorno à discussão administrativa da exigência. Exato. Mas então, aí... a questão é, são os mesmos débitos ou não? Não é se está suspenso ou não, é se são os mesmos débitos. Porque se são os mesmos débitos, eu não tenho dúvida que estão suspensos pela decisão judicial. É ordem judicial. Ordem judicial. Mas aí a gente vai ter que baixar em diligência, a gente vai ter que baixar em diligência para intimar para fins de conseguir ter esse esclarecimento, gente. Acho que nesse caso, sim. É uma questão prévia aí, que a gente sabe o que eu não consigo, eu estou folhando o processo, eu não consigo fazer esse casamento. É uma questão preliminar aí, para saber se é a mesma coisa. Eu estou tranquilo, eu estou entendendo que não são os mesmos. Eu também acho que não. Porque lá fala débitos fazendários. Porque a Justiça do Trabalho não lida com débito fazendário. Não lida com infrações fazendárias, com exigências tributárias. E é o que impediu. O Ministério do Trabalho não tem alcance sobre isso. O Ministério do Trabalho tem alcance sobre exigência de FGTS e multa por infração trabalhista, em relação a exigências, né? Mas então, eu estou entendendo que não tem relação alguma. Mas será que não caberia a gente esclarecer diante dessa celema? Porque, assim, eu vi que no extrato estão débitos fazendários, eu concordo com você. Sim. Ao mesmo tempo, o contribuinte ali traz isso, a gente sabe que, embora os trabalhistas não sejam fazendários, eles podem estar inscritos em dívida ativa. Isso é fato, porque eu já peguei uma conta corrente. Então, assim, e mesmo na inscrição propriamente dita. Será que não caberia, então, a gente intimar, né, para que a autoridade preparadora, e mesmo até o contribuinte, né, nesse sentido, porque agora eu já estou achando, né, para que a autoridade preparadora, de um lado, esclareça essa relação de indébitos, né, de débitos perante a fazenda, que ela traga esclarecimentos, né, abra aqueles números, né, Neudson, para a gente conseguir ver a relação, porque são só alguns lançamentos, eu preciso conseguir enxergar, eu só vejo aquela tela. E, de outra parte, o contribuinte preste esclarecimentos para fins de demonstrar se, de fato, essa ação anulatória ela tem alguma repercussão nessas exigências tributárias. Eu intimaria os dois, primeiro para esclarecer essa relação, a autoridade preparadora e o contribuinte, para que ele teste esclarecimento sobre como essa anulatória está impactando essas inscrições, porque realmente não fica claro. Eu verifiquei aqui, Neudson, o processo administrativo que o juiz, que ele cita na sentença aqui, é um auto de infração na Justiça do Trabalho. Sim. Então, o processo administrativo que ele está se referindo é diverso. É diverso. Então, dizendo, ele retorne-se lá. Então, foi feito eu vi. Trabalhista. Então, o que será que o contribuinte estava dentro dessa zona, gente, nesse nível? Sim, exatamente, para poder ele se beneficiar dessa ação. E tanto é que se não entra nesse detalhe, passa. É que a gente pode afirmar, é um auto de infração trabalhista. E não se comunica com o débito fazendário, são coisas distintas. E o número dele não bate com nenhum, por acaso, daquela relação, né? Não, é trabalhista, entendeu? Isso é débito fazendário. Entendeu? Então, aí é o seguinte, nessa linha, infelizmente, exatamente, não se comunica. É engraçado que no pedido, no final, ele nem faz referência ao sobrestamento em relação ao processo de trabalho. Ele não faz. Ele ventila essa questão no meio do recurso, mas quando ele sintetiza, ele não pede essa coisa. Agora vamos aqui, analisando. Digamos que fossem os mesmos débitos e com essa decisão. Ora, o processo estaria muito mais bem instruído, né? Olha aqui, os débitos foram questionados e tal. Porque normalmente o contribuinte, o recorrente, ele tende a fazer a impugnar de forma específica, né? Ele traz o débito, ele fala, o débito tal
foi o que causou a minha exclusão do Simples, ele está na ação judicial tal. Isso. Você não encontra essa vinculação no recurso. Não, sem dúvida não encontro. É porque, no caso aqui agora, eu estou convencido. Não encontra porque ela não existe. Bom, senhores, então vamos ver aqui se a gente consegue chegar a um consenso para colocar em votação, tá entendendo? Então, a ação judicial que ele cita, a gente não consegue verificar a vinculação com o crédito tributário que justificou a exclusão do Simples Nacional. Para mim, seria um caso de interferimento, tá certo? Agora, é muito importante saber, doutor Jefferson, qual vai ser o seu encaminhamento que eu possa colocar em votação, tá entendendo? Eu acho que, né, dentro desse contexto, agora que eu estou folheando o processo, mas em hora nenhuma ele consegue demonstrar a vinculação precisa dessa ação judicial com o crédito tributário de discussão e a situação que ele estaria que justificaria a suspensão da exigibilidade desse crédito tributário que não justificasse mais o ato de exclusão, tá entendendo? Seria alguma coisa nesse sentido. Se o senhor concordar, a gente põe em votação desta forma e o senhor ajusta o seu voto dessa maneira. Ok, concordo. Senhores concordam nesse sentido? Eu posso colocar em votação dessa maneira, então? O senhor pode repetir, por favor? Seria negar provimento ao recurso voluntário, tendo em vista que a ação judicial que o contribuinte faz referência e não consegue demonstrar a vinculação precisa com os débitos que justificaram a exclusão do Simples Nacional, nem tampouco que estaria suspensa a exigibilidade desse crédito tributário. Seria basicamente nesse sentido. Perfeito. Ok, doutor Jefferson? Ok. Então, doutor Neilson. Acompanho o relator. Doutora Gisele. Acompanha o relator. Doutor Alain. Acompanho o relator. Doutor Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Acompanha, presidente. Doutor Jefferson é o relator. Doutor André. Presidente, eu até tentei aqui acessar o processo, mas pelos documentos que tem aqui, nada realmente indica que se tratam dos mesmos créditos tributários, então caberia o contribuinte ter apresentado, então vou acompanhar. Perfeito. Eu também acompanho, o relator fica acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário, processo julgado na sessão 16 de setembro de 2020, sessão da tarde, ok? Senhores... Se eu posso só falar uma coisa para a Gisele, fique tranquila. Não tem nada. Eu folhei uma, nada. A Adriana, minha esposa, trabalha no TRE, e ela trabalha exatamente com a administração das multas eleitorais, entende? Ela está todo dia em contato com o procurador da Fazenda Nacional, são os mesmos que cobram os créditos tributários, entende? Sim, mas estão cobrando de multa eleitoral, quer dizer, não tem nada a ver. Senhores, só porque é Fazenda, né? Não, eu vi, não tem nada, nenhuma. Eu fui uma. Senhores, eu tinha solucionado previamente, naquele nosso intervalo, são processos, doutor Alain, a partir do 110, são todos do mesmo contribuinte a partir do 119. Vamos em frente? Vamos lá. Doutor Alain, eu passo agora a palavra para o senhor e vai ser colocado em pauta. O processo é o item da pauta de 110, tá certo? Estava previsto inicialmente para a sessão de amanhã à tarde, tá ok? Mas, dado o tempo que a gente disponível hoje, nós vamos julgar nessa sessão ainda do dia 16 de setembro. É o processo de número 110, ele é 10.850.907.381/2009-49. O recorrente é Cerealista Amarelo Limitada. Passo desde já a palavra para o senhor, doutor Alain. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário em que se discute crédito de pagamento a maior de RPJ referente ao segundo trimestre de 2007 no valor de R$ 77.222,09. O despacho decisório eletrônico de folhas 34 não homologou a compensação pleiteada, tendo em vista os sistemas da RFB acusarem a vinculação do DARF do crédito ao respectivo débito confessado em DCTF. Contra a não homologação da compensação proferida no despacho decisório, a hora recorrente interpôs manifestação de conformidade, na qual, em síntese, alegou seu crédito ter origem em retenção de IR-fonte sofrida sobre aplicações financeiras, não informada por engano na DIPJ e, igualmente, não aproveitada para reduzir o valor do IRPJ a pagar confessado em DCTF. A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de conformidade em acórdão assim emendado. Vou me abster de ler a emenda do acórdão, mas está aí, ela é bem clara, enfim, falta de comprovação de oferecimento à tributação das retenções na fonte que o contribuinte alega que se esqueceu de aproveitar, né?
A DRJ detalhou em suas razões de decidir os requisitos não atendidos pela hora recorrente na formulação de sua manifestação de conformidade. Então, a DRJ ela é bem clara, e aqui eu só destaco os negritos, tá? Contudo, a documentação que acompanhou a presente manifestação não contribui para esse propósito. Ela junta cópias de declaração, etc, etc. Aí, no último parágrafo, vem a DRJ e esclarece. Daí porque é imprescindível que venham aos autos as provas, notadamente contábeis, mesmo porque a contribuinte é pessoa jurídica sujeita ao regime do lucro real, para o qual a lei exige contabilidade regular. Dentre outras palavras, destacam-se os registros contábeis de conta no ativo do imposto de renda a recuperar, a expressão desse direito em balanços ou balancete, a demonstração do resultado do exercício, a contabilização das receitas e seja as retenções, os livros diários, razão. Eu nem pediria tanto, eu me contentaria com razão da conta de R fonte, R a recuperar, com a contrapartida em receita. Eu olhando aquilo dali, eu já me daria por satisfeito como prova do oferecimento da tributação. Porque é aquela história também, né? O contribuinte vem e fala assim, não, eu me esqueci. Pô, mas pera lá, ele tem contabilidade. Ele pode se esquecer, mas a contabilidade não esquece. Se ele se esqueceu porque não está na contabilidade, você não está na contabilidade porque não foi tributado. Tá certo? Bom, muito bem. É o relatório. Ok, doutor Alan, pode passar para o voto. Trata a controvérsia no recurso voluntário sobre a comprovação do direito creditório de pagamento a maior de RPJ trimestral referente ao valor de R-fonte que deixou de ser aproveitado por engano pela recorrente na apuração de RPJ a pagar. Eu vou até mudar aqui que, em tese, em sede de manifestação de conformidade, a hora recorrente apresentou apenas planilhas demonstrativas, a DRPJ retificadora e a Perdecomp, entendendo que estes documentos seriam suficientes para comprovar seu crédito. A DRJ denegou o pleito, fazendo explícita menção de que faltou a hora recorrente fazer acompanhar seu recurso dos respectivos comprovantes das retenções na fonte, bem como das cópias dos registros contábeis que comprovassem o efetivo oferecimento à tributação das receitas financeiras a que se referiu a retenção de R-fonte em questão, no valor de 77.222, requerida como crédito. Em seu recurso voluntário, as folhas 7 e 7, a recorrente reitera sua posição de que apenas as declarações colacionadas e as planilhas elaboradas seriam suficientes para comprovar o crédito. Nos documentos trazidos com recurso, são identificados comprovantes de retenção às folhas 116, mas não se encontram as cópias dos livros contábeis identificando o oferecimento à tributação das receitas financeiras, condição esta indispensável para o recolhimento do crédito. Reconhecimento do crédito. Pois bem, a comprovação do oferecimento à tributação das receitas a que se referem as retenções na fonte sofridas, pleiteadas como parcela do crédito, é ônus do contribuinte, deve ser feita por meio da juntada das cópias dos livros contábeis que demonstram esse fato. Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho se vem manifestando. Então, eu cito aqui os acordos, os precedentes. Assim, não tendo sido juntados ao recurso as cópias da escrituração contábil que comprovariam o oferecimento à tributação das receitas financeiras cujas retenções na fonte ensejaram o pedido da recorrente, é de rigor o não reconhecimento do crédito. Por todo exposto, voto por reconhecer do recurso voluntário para, no mérito, pegar em provimento. Ok, senhores. Então, o doutor Alan está negando provimento que ele não comprovou a presença de documentos do reconhecimento da tributação das receitas financeiras que justificaram a glosa do imposto de renda netido na fonte. Senhores, desejam analisar alguma coisa do processo? Querem debater? Aguarda o pronunciamento dos senhores. Não, a doutora Gisele Bossa pediu a palavra, que já passa de imediato. Eu estava vendo que no recurso voluntário ele juntou só os informes de rendimento, né? Mais nada, né? E é por isso, o seu ponto central, pelo que eu vi, é realmente o fato dele não ter comprovado o oferecimento à tributação, e não propriamente a existência da retenção. Não se discute a existência da retenção. A causa, a motivação negativa do reconhecimento do crédito dele, que já veio da DRJ, ou seja, ele estava plenamente ciente, era o oferecimento à tributação. Mas ele dá uma meio de João bobo. Assim. Sem braço, eu vi. Mas como que eu vou provar isso? Isso daí, vocês é que tem que me dizer como eu tenho que provar. E aí me parece que a DRJ, na sua decisão, ela foi muito clara sobre a forma como isso se prova. Certo? Ainda que o contribuinte juntasse, pelo entender dele, cópias dos livros que, de repente, aqui a gente entendesse que fossem suficientes, a gente pensaria, opa, peraí, já existe um forte indício aqui, está faltando alguma coisa, a gente pode converter em diligência, mas não.
E ele foi muito bonitinho na DRJ, né? Ele até pôs o exemplo. Ele foi Sim, mas a perfeita decisão da DRJ, sim, negócio... bonitinho, sabe, dentro das provas. É o que eu falo. Quando tem essa relação, não dá para falar que o contribuinte não sabe qual prova ele tem que produzir. Ele sabe. Esse é o ponto, Gisele. Mas para mim, quando é assim, gente, eu não tenho dúvida. A DRJ chega e esclarece, olha. E outra coisa, é uma prova extremamente simples de ser feita. Extremamente simples. Então... Não, e vocês veem que em casos similares eu estou dando, realmente, negando provimento. E aqui ele foi muito, muito adequado, veja, não tem nem o que dizer. E nos outros é basicamente isso também, né? Então, senhores, é só para... Posso colocar em votação, então, da clareza do voto do doutor Alain? O doutor Neudson. Eu só queria dar uma sugestão de citar a súmula do CARF. Isso, perfeito. Eu já até coloquei aqui. Beleza. Não, eu vou colocar, inclusive, na emenda também. Sim, é bom. Vou colocar foi recurso especial. Perfeito. É só Completamente. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Seria o doutor Alain, que é o relator. Nós passamos para o doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator. Doutor Jefferson. Com o relator. Doutor André. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e ficou da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo julgado na sessão 16 de setembro de 2020, sessão da tarde. Agora, o próximo da pauta que nós vamos julgar ainda hoje, é o 111, é o processo 10.850.907.382/2009-93, também do contribuinte Cerealista Maranhão Limitada, e o relator também é o doutor Alain, a quem eu já passo a palavra. Presidente, em resumo, é exatamente o mesmo caso do processo anterior, porém de um outro trimestre, de um outro período. Certo? Aqui nós estamos falando de pagamento a maior de lucro real trimestral, e cada um desses processos diz respeito a um trimestre. Assim, eu acho até interessante, a gente pode abrir todos eles, né? Mas até para que os conselheiros possam conferir exatamente o voto, mas da minha parte, eu pediria, assim, dispensar se fosse ler o relatório, e eu reitero o relatório e o voto do primeiro processo. Ou seja, posto retido na fonte, não foi oferecida a receita financeira à tributação, e ele não traz provas. Então, com base nisso, o senhor está indeferindo, ele é idêntico ao processo anterior, só muda o trimestre, correto? Perfeito. Senhores do colegiado, doutor Nilson. Eu concordo, senhor presidente. Acompanho o relator, certo, na decisão adotada e na reprodução da decisão adotada no processo anterior, já que a situação fática é a mesma, a situação jurídica é a mesma, né, não há por que a gente exaustivamente repetir a mesma coisa várias vezes. Perfeito. Então, tratando-se da mesma situação fática, a mesma situação jurídica, variando apenas o período de apuração de um trimestre para o outro, então eu concordo que a gente vote em bloco, como a gente costuma votar os repetitivos, né? A semelhança do que a gente costuma fazer com os repetitivos. Sim. Ok. Doutora Gisele. Concordo, presidente Alan. Questão probatória, nenhuma diferença, né? Nenhuma eu vi que os despachos são idênticos. Só para você ter uma ideia, as decisões da RJ são idênticas. Às vezes as páginas eram até coincidentes. Você botava o número da página assim, e caía no mesmo documento. Então é um documento antes, o documento depois, nas mensagens são idênticas. É que às vezes o contribuinte em um junta, outro não junta, mas é idêntico. Assim, eram idênticos, mas assim, eu até recomendo que isso seja feito em todos os casos do tipo desse, que você só muda, na verdade, o número das folhas, o período. E assim, um processo aconteceu, pode até embargar, e aí se corrige e tal, mas eu asseguro, eu abri todos os processos. Vocês podem pegar um assim, de sorteio, vocês vão ver que é idêntico. Ótimo, então eu acompanho. Não tem risco. Confio no relator, eu acompanho e concordo com o julgamento em bloco. Perfeito. Doutor Alexandre.
Eu também acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Presidente, esse é o caso típico de paradigma, né? Eu acompanho... Exatamente. Né? Exatamente. Eu acompanho o relator, presidente, em todos os processos. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, senhores, eu vou ler agora o número de cada um dos processos que, de acordo com o doutor Alain, eles são bem similares no sentido de que é a mesma infração, falta de comprovação de oferecimento da receita financeira à tributação e a glosa do imposto de rendimento da fonte. E só mudam os trimestres. Então, essa decisão de que acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário se aplica ao item 111 da pauta, que é o processo 10.850.907.382/2009-93. Ao item 112 da pauta, que é o processo 10.850, desculpe aqui, por favor, 10.850.907.383/2009-38. Ao item 113 da pauta, que é o processo 10.850.907.384/2009-82, ao item 114 da pauta, que é o processo 10.850.907.385/2009-27, ao item 115 da pauta, que é o processo 10.850.907.386/79-79/71, ao processo 116 da pauta, que é o processo número 10.850.907.387/2009-16, ao processo 117 da pauta, que é o processo 10.850.907.388/2009-61, ao processo 118 da pauta, que é o processo 10.850.907.389/2009-13, e ao processo 119 da pauta, que é o processo 10.850.907.390/2009-30. Senhores, eu acho que por hoje está bom, não está? Então, comigo, eu vou declarar, a partir desse momento, encerrada a sessão realizada no dia 16 de setembro de 2020, sessão da tarde. Peço ao doutor Neilson, que está acompanhando a gravação, que a partir desse momento também suspenda a gravação. Eu suspendo a gravação e desejo uma boa noite a todos, e amanhã nós continuamos o nosso